Capítulo 137 até 143. Na sala secreta, Orochimaru estava sentado em uma cadeira, segurando um pergaminho aberto na mão. Vendo Ijin entrar, ele disse em sua voz rouca: Kuroto, eu tenho uma pergunta. Ijin ficou quieto na porta e perguntou: que pergunta? Orochimaru não se apressou em falar, mas enrolou o pergaminho em sua mão pouco a pouco. Sob a luz bruxuleante das velas, seu rosto oscilava entre a luz e a escuridão. Depois de enrolar o pergaminho, Orochimaru o jogou para Ijin. Pegando o pergaminho, Ijin o abriu e descobriu que estava cheio de informações sobre si mesmo. As informações mais recentes incluíam até a luta entre o time 11 e o desertor Uchiha Shinichi. Ijin sorriu e disse: parece que você está prestando atenção em mim. Orochimaru mostrou a língua como uma cobra e lambeu o canto da boca, dizendo melancolicamente: Sua Excelência torna impossível para mim ignorá-lo. Ijin disse calmamente: obrigado pelo elogio. Orochimaru estreitou os olhos. A calma de Ijin o fez sentir um traço de medo. Comparado com outros, Orochimaru tem uma compreensão muito mais profunda de Ijin. Pelo menos, Orochimaru sabe que Ijin atualmente tem o Jinchuriki do Ryu Myaku. Depois de ponderar por um tempo, Orochimaru disse: ouvi dizer que você lutou com o Uchiha Shinichi e o derrotou? O canto da boca de Kuroto se ergueu enquanto ele sorria. É apenas uma breve conversa, não consigo lidar com ele. Orochimaru mencionando Uchiha Shinichi está completamente dentro das expectativas de Ijin. Ele até suspeita que Orochimaru já está planejando aprender o Mangekyou Sharingan de Uchiha Shinichi. Afinal, na história original, depois que Itachi se juntou a Akatsuki, Orochimaru mal podia esperar para atacá-lo. Com certeza, Orochimaru perguntou novamente: qual é a habilidade de seu Mangekyou Sharingan? Ijin primeiro balançou a cabeça, depois exagerou deliberadamente: não sei, só sei que ele é muito forte. Ninguém na vila pode detê-lo, até Dance tem que evitá-lo. HMPH. Orochimaru bufou friamente, sua expressão um tanto desdenhosa. É que Kuroto não sabe se esse ronco frio é desdém por Uchiha Shinichi ou desdém por Dance. Ijin disse: Orochimaru, Sama, se você quer lidar com Uchiha Shinichi, eu aconselho você a ser mais cauteloso. Ijin ainda precisa de Orochimaru para perguntar sobre as informações de Iruko, ou ainda para obter a técnica secreta de Iruko. Então ele não quer que Orochimaru deixe a organização Akatsuki muito cedo. Os olhos de Orochimaru se estreitaram, revelando um sorriso estranho. Como você sabe que eu quero lidar com ele? Ijin encolheu os ombros. Assim como eu sei que você quer lidar com meu oponente, na verdade é muito fácil adivinhar. Orochimaru gentilmente levantou sua mão, e incontáveis sombras de cobra saíram de suas mangas em direção a Ijin. Voxas! Voxas! Ijin não se esquivou e em vez disso, ele puxou a folha de grama de sua cintura. Então ele brandiu sua espada. Sob a luz afiada da espada, todas as cobras venenosas disparadas das mangas de Orochimaru foram cortadas em vários pedaços e espalhadas no chão, os pedaços de carne se contraindo de maneira desordenada. Orochimaru disse: parece que você resolveu o pássaro engaiolado. Na opinião de Orochimaru, Ijin, como espião que ele deixou na aldeia, nunca ousaria ter um confronto com ele sem resolver o pássaro engaiolado. Afinal, desde que ele revele a identidade de Ijin como espião, ele nem precisa fazer nada. Ijin morrerá nas mãos do clã Hyuga sem resolver o pássaro engaiolado. Segurando a folha de grama, Maru. Ijin não comentou as palavras de Orochimaru. Orochimaru mais uma vez mostrou a língua e lambeu os lábios. Você realmente me fascina cada vez mais, deixe-me ver quantos segredos estão escondidos em seu corpo. Depois de dizer isso, Orochimaru rapidamente imprimiu e gritou: técnica secreta, formação selada de 10.000 cobras. Bang! Em um instante, a sala secreta se encheu de fumaça venenosa. Ao mesmo tempo, o som sibilante da língua da cobra também chegou aos ouvidos de Ijin de todas as direções. Ijin colocou a máscara de gás e então silenciosamente abriu o Tenseigan sob a cobertura da máscara. Esta máscara de gás foi especialmente preparada por Ijin antes de partir. Seus métodos de usar veneno foram quase ensinados por Orochimaru. Diante de Orochimaru, ele naturalmente não se protegerá contra o veneno de Orochimaru. Depois de ativar o Tenseigan, a mera fumaça venenosa também perdeu o efeito de obscurecer sua visão. Tudo na sala secreta ficou claro de relance em seu Tenseigan. Após uma pequena olhada, ele encontrou a figura de Orochimaru, e então segurando a folha de grama, Maru se aproximou lentamente. Svi, svi, svi. Quase a cada passo que ele dava, havia mais de uma dúzia de cobras venenosas atacando Ijin de diferentes direções, e seus resultados foram sem exceção. Todos eles foram quebrados em vários pedaços e suas cabeças foram separadas de seus corpos. No passado, diante de um ataque tão denso e estranho, Ijin, que era inexperiente, poderia optar por usar o Revolving Heaven para se defender. Mas com uma batalha feroz após a outra, seja vitória ou derrota, Ijin, que constantemente resumia a experiência e as lições, sua medíocre consciência de combate também estava melhorando rapidamente. Vendo Ijin se aproximando passo a passo, Orochimaru zombou e abriu a boca, cuspindo uma folha de grama de seu estômago. Espada. Acompanhada pela rajada de vento, uma espada de luz cortou Ijin. Ijin não se atreveu a ser descuidado e rapidamente usou a folha de grama em sua mão. Maru para conhecê-lo.
Clang, um som agudo e áspero de metal se chocando soou na sala secreta quase fechada. Os olhos de Orochimaru moveram-se para a folha de grama na mão de Ijin. Maru se perguntou, lâmina de grama? Espada? Ijin também aproveitou esse curto intervalo para olhar a folha de grama na mão de Orochimaru. Espada. Ele pensou consigo mesmo, esta lâmina deve ser a folha de grama que matou 3 gerações de Naruto, certo? Espada. Clong, clong, clang. Os dois não se comunicaram, nem recuaram. Eles começaram um combate próximo na sala secreta fechada. Por um momento, a luz da espada brilhou na câmara secreta e todas as cadeiras e decorações foram destruídas. Até os castiçais foram cortados em pedaços pela luz da espada. As velas, que eram tão grossas quanto um antebraço, foram cortadas em 2 metades do pavio. Quando o candelabro foi cortado, a sala secreta caiu na escuridão, mas na escuridão a batalha continuou. Estrondo. Depois de um tempo, a sala secreta finalmente não resistiu às 2 folhas afiadas de grama. A destruição da espada desmoronou em um rugido. Acompanhado pela fumaça do colapso da sala secreta, 2 figuras surgiram. Olhando para Orochimaru, Ijin sorriu e disse, você foi atingido por minhas 15 espadas. Orochimaru não se importou e também sorriu. Você é realmente um gênio da família Hyuga. Suas habilidades físicas são realmente louváveis, mas está quase na hora. Ijin perguntou, que horas? Orochimaru segurou a espada em uma mão e colocou a outra mão na cintura. Ele sorriu e disse, você acha que pode bloquear minha fumaça venenosa usando uma máscara de gás? Embora a energia natural contida no Rio Mais Chakra dê a Ijin uma dor de cabeça, ela também traz a ele uma inesperada capacidade de autocura, tornando-o imune a muitas toxinas menores. Contanto que ele não inale uma grande quantidade pelo trato respiratório, mesmo o altamente tóxico preparado por Orochimaru não pode fazer nada com ele. A expressão de Orochimaru tornou-se gradualmente fria e depois de um tempo, ele franziu a testa ligeiramente. Ijin viu isso e disse levemente, você sentiu isso? Esta é uma toxina paralítica que eu sintetizei, espero não ter te envergonhado. Orochimaru disse com uma voz rouca, ei, coisinha legal. Orochimaru parecia não se importar na superfície, mas na verdade, o Sharingan de Ijin não se importava nem um pouco. A toxina paralisante na lâmina causou muitos problemas em seu corpo. Embora não tenha alcançado um efeito de paralisia completa, ele pode sentir claramente que a parte de seu corpo que foi atingida pela espada estava levemente dormente. Nesse momento, uma estaca de madeira retorcida ergueu-se do chão e enredou Ijin. Imediatamente depois, Yamato saltou da sombra e pulou na frente de Orochimaru, protegendo Orochimaru atrás dele. Orochimaru. Sama, você está bem? Na mente de Yamato, Orochimaru deveria ser capaz de lidar facilmente com Ijin. Mas ele não esperava que após uma batalha feroz, Orochimaru não apenas falhasse em derrubar Ijin rapidamente, mas também parecia estar ferido e estava levemente em desvantagem. Por outro lado, Ijin não tentou lutar, mas sentiu cuidadosamente o efeito de ligação da liberação de madeira. Em termos de poder de ligação sozinho, mesmo uma versão enfraquecida da liberação de madeira como Yamato é melhor do que muitos ninjutsu de liberação de terra de Jonin de Elite. E Ijin também sentiu que a liberação de madeira não está apenas absorvendo seu chakra, mas também tem um efeito de supressão fraco no Rio Mais Chakra. Isso é o de escape? A técnica de fuga de madeira de Yamato que havia sido enfraquecida sabe-se lá quantas vezes ainda tinha esse tipo de efeito. Pode-se imaginar o quão poderosos seriam os talentos excepcionais em seu auge se eles usassem Imortal T-Chiques junto com a Wood Escape T-Chique. Era realmente incomparavelmente problemático só de pensar nisso. Depois de entender um pouco o efeito da liberação de madeira, Ijin derramou Tenseigan Chakra na grama em sua mão. Na pílula, o pulso que segurava a espada tremeu levemente, e as estacas de madeira que o prendiam foram todas cortadas. Yamato ficou atordoado. Ijin curvou os lábios. Seu Wood Escape é muito inferior ao da primeira geração. Saia. Não há nada para você fazer aqui. O corpo de Yamato continha grande valor de pesquisa. Ijin também valorizava muito isso, então ele não queria matar Yamato acidentalmente. Yamato queria lançar o Wood Release novamente, mas neste momento, Orochimaru pressionou seu ombro por trás. Yamato virou a cabeça e olhou confuso para Orochimaru. Orochimaru-sama? Orochimaru olhou para Ijin e sorriu maliciosamente. Então, sem dizer uma palavra, ele arrastou Yamato e desapareceu no túnel escuro. Quase ao mesmo tempo, mais de 20 ninjas que estavam escondidos em várias partes do túnel se moveram. Liberação de fogo, bala do dragão de fogo da terra. Liberação de terra, impulso de lança de terra. Os olhos de Ijin ficaram frios quando ele se esquivou das lanças de terra que foram apontadas para ele. Ao mesmo tempo, pelo canto dos olhos, ele também notou as chamas furiosas que vinham em sua direção. Ele usou seu Tenseigan para olhar ao redor e encontrou uma falha na estrutura da parede de pedra do túnel. Então, enquanto ele estava lançando, ele jogou fora a pelota de grama. A pílula atingiu com precisão essa falha. Bang! Em um instante, com um rugido, toda a parede de pedra desabou, bem a tempo de bloquear o ninjutsu da liberação de fogo para Ijin. Assim que Ijin caiu no chão, 2 sombras negras se lançaram sobre ele, acompanhadas por uma luz fria.
A câmera de Hyuga moveu-se para o lado, evitando a longa espada nas mãos das duas sombras, e seus punhos suaves atingiram as duas sombras como socos em sacos de areia, fazendo as duas sombras voarem. Depois disso, Ijin gentilmente tirou a poeira de seu corpo e olhou para a grama que havia caído no chão ao longe. Ele agarrou a pílula levemente e em uma fração de segundo, a grama, como se tivesse vontade própria, a pílula voou no ar e pousou em sua mão. Farfalhar. Com um aceno de mão, Ijin quebrou a parede de pedra e entrou em outra passagem subterrânea. Nesta passagem, havia dois ninjas vestidos de preto encarando Ijin. Seus olhos eram frios e não havia um traço de medo em suas expressões. Frutas. Neste momento, o ninja de preto tirou uma série de correntes, e o som das correntes batendo umas nas outras ecoou na passagem silenciosa. Ijin não disse nada. Ele apenas acenou para o ninja de preto. O ninja de preto segurando a corrente sussurrou: "Faça isso." Com sua ordem, os outros 3 ninjas de preto também lançaram um ataque juntos. Eles estavam segurando uma espada ou uma kunai, e parecia que eles eram ninjas com taijutsu. Ijin não estava interessado em se envolver com eles. Ao vê-los correndo, ele imediatamente usou Revolving Heaven Blade. Ao contrário da primeira vez que ele usou Revolving Heaven Blade, o Revolving Heaven Blade que ele usou desta vez não era apenas mais estável, mas o consumo também foi muito menor do que a primeira vez que ele usou Revolving Heaven Blade. Os 4 ninjas de preto eram como 4 cenouras jogadas no liquidificador. Em um instante, eles foram cortados pela lâmina mais de uma dúzia de vezes e voaram para fora, e as armas em suas mãos não foram poupadas. Eles foram injetados com a grama do Tenseigan Chakra. A pílula foi cortada em pedaços. No terreno fora da base subterrânea, Orochimaru cruzou os braços na frente do peito e olhou para a base subterrânea com interesse. Não muito tempo depois, acompanhado por um barulho alto, a porta de pedra na entrada da base subterrânea foi quebrada em vários pedaços. Os escombros se espalharam pelo chão e uma figura lentamente saiu deles. Olhando para Ijin caminhando lentamente para fora da base subterrânea, Orochimaru sorriu e disse: "Parece que esses resíduos não causaram muitos problemas para você." Ijin disse calmamente: "Orochimaru, continuar a cooperar é bom para nós dois." Orochimaru sorriu e disse: "Então eu tenho que confirmar se você está qualificado para cooperar comigo primeiro." Ijin olhou para a base subterrânea semi-destruída e disse: "Isso não é o suficiente? O anterior foi apenas um aperitivo." Com um sorriso, Orochimaru lentamente mordeu o dedo, então rapidamente fez um selo e gritou: "Arte psíquica." Bang! Quando uma enorme fumaça branca surgiu, Ijin sentiu o chão tremer levemente. Neste momento, uma voz baixa veio da fumaça branca: "Ei, Orochimaru, lembre-se que eu te disse, não me chame casualmente." A voz rouca de Orochimaru também veio da fumaça na hora certa, desta vez é diferente. "Não se preocupe, o sacrifício será oferecido mais tarde." A fumaça se dissipou gradualmente e uma cobra roxa gigante como uma montanha apareceu na frente de Ijin. 1000 serpentes. Olhando para as miríades Naki semelhantes a montanhas, Ijin levantou a grama em sua mão. Van voltou lentamente para a bainha em sua cintura. Contra uma Giant Summon Beast, seja uma espada, uma kunai ou uma Senbone, seus efeitos eram muito limitados. Portanto, Ijin teve que mudar suas táticas. Parado no topo da cabeça de Viper, Orochimaru ainda tinha os braços cruzados na frente do peito e disse com um sorriso sinistro: "Kuroto, deixe-me ver sua besta com cauda artificial." Ijin ignorou Orochimaru. Em vez disso, ele assumiu uma postura de punho suave e suas palmas estavam cheias de chakra azul. A serpente viúva olhou para Ijin e perguntou a Orochimaru com algum desagrado: "Ei, Orochimaru, é com esse pirralho que você quer lidar?" Orochimaru disse: "Não subestime esse garoto. Há um monstro escondido em seu corpo." "Monstro?" A Snake Dovager bufou com altivez. Então ela torceu o corpo e saltou em direção a Ijin como uma bala de canhão. Bum, bum, bum. Uma série de explosões ensurdecedoras reverberou pela densa floresta. Havia cascalho voando, árvores quebradas e poeira que cobria o céu. Cada vez que 10.000 cobras piscavam, era nada menos que um ninjutsu de liberação de terra de grau A. A terra parecia dançar com ele, tremendo incessantemente, enquanto a floresta era devastada por ele. Ruídos estrondosos podiam ser ouvidos um após o outro, como se a floresta estivesse uivando de dor. Depois de causar estragos por um tempo, a Snake Dovager finalmente parou e bufou. "Orochimaru, onde está o monstro de que você estava falando?" Os olhos de Orochimaru examinaram a floresta confusa, tentando encontrar a localização de Ijin. No entanto, a fumaça e a poeira ao seu redor interferiram em sua visão. Sua expressão solene revelou o atual estado de espírito de Orochimaru. Sem dúvida, ele tinha algumas dúvidas em seu coração. Ele não sabia por que Ijin queria usar punhos suaves para lutar contra Snake Dovager. Isso foi, sem dúvida, muito estúpido. Todos sabiam que a maneira mais eficaz de lidar com uma besta espiritual em grande escala era convocar uma besta espiritual em grande escala também. O próximo seria o ninjutsu em grande escala.
Quanto ao taijutsu normal, era praticamente inútil contra bestas espirituais de grande escala, a menos que o alvo do oponente não fosse a Snake Dovager. Nesse momento, uma figura saltou do abdômen da Snake Dovager e se lançou direto para Orochimaru. Os olhos de Orochimaru se estreitaram enquanto ele murmurava: com certeza eles estão vindo atrás de mim. E Jin, que estava galopando, rapidamente formou selos de mão e gritou: 8 Trigron Palm Secret Art, Vacuum Palm. Orochimaru ficou ligeiramente atordoado. Ele tinha ouvido falar da maioria dos punhos macios da família Hyuga. No entanto, esta foi a primeira vez que ele ouviu falar do Vacuum Palm que Ijin mencionou. Ijin, que estava quase na frente dele, estendeu ambas as mãos para Orochimaru. E, em um instante, Orochimaru sentiu uma força de sucção irresistível puxando-o para Ijin. A distância entre os dois não era grande para começar. Em menos de uma respiração, os dois colidiram. Ijin, que já estava preparado, bateu a palma da mão no peito de Orochimaru e gritou: selo de contrato, repelir. Orochimaru abaixou a cabeça em estado de choque e viu uma série de técnicas de selamento se espalhando da palma da mão de Ijin. Como uma teia de aranha, cobria seu peito. Bang! Antes que Orochimaru pudesse reagir, o contrato entre ele e Snake Dovager foi cortado pelo selo de contrato lançado por Ijin. Depois disso, a enorme Snake Dovager se transformou em fumaça branca com um baque surdo e voltou para a Gruta Ryushi. Sem a Snake Dovager, os dois que estavam em cima da Snake Dovager caíram do céu e ficaram firmes no chão. Orochimaru, que havia se recuperado do choque, olhou indiferentemente para o selo do contrato em seu peito e disse friamente: selo do contrato, hein? HMPH, parece que você tem muitos truques na manga. Para Orochimaru, não foi difícil remover o selo do contrato. No entanto, se ele quisesse se comunicar com Snake Dovager novamente, ele teria que fazer uma viagem à Gruta Ryushi. No entanto, não era com isso que ele estava preocupado. O que realmente importava para ele era a inexplicável força de sucção. Esse sentimento era exatamente o mesmo de quando ele encontrou Pen, o líder da Akatsuki. Ijin estava ofegando levemente. Para evitar o ataque de Snake Dovager, ele sofreu muito. Se não fosse por Renpu, ele teria sido esmagado em uma pilha de carne por Snake Dovager. Quanto à técnica secreta de Baguazhang, palma de vácuo, ele naturalmente a inventou. Seu objetivo era esconder a manipulação de rotações. Por esta razão, ele propositadamente assumiu uma postura soft fish. Antes de usá-lo, ele até fez alguns selos de mão. A razão pela qual Ijin fez isso foi principalmente porque Orochimaru tinha um desejo inexplicável de possuir o pupil Kekkei. Então ele não poderia revelar o Tenseiga na frente de Orochimaru. Caso contrário, Orochimaru estaria de olho nele. Naquela época, sem falar em continuar cooperando, Orochimaru poderia até usar a Akatsuki para lidar com ele. Orochimaru perguntou: essa é uma técnica secreta de sua família Hyuga? Ijin assentiu: sim. Não sei porquê, mas aquela técnica me lembrou uma pessoa. Após uma pausa, Orochimaru continuou: uma pessoa com Rinnegan. Ijin disse deliberadamente: Rinnegan? Os olhos do sábio dos 6 caminhos? Você não o atacou? Esse tipo de tesouro deve ser o que você deseja, mesmo em seus sonhos. O rosto de Orochimaru afundou, mas ele não disse nada. Kuroto sorriu e disse: vamos parar por aqui. Se você continuar, não poderei lidar com isso. Orochimaru disse friamente: eu não estou disposto a desistir até ver sua besta com cauda artificial. Depois disso, Orochimaru disse enquanto fazia selos de mão: falando nisso, depois de aprender essa técnica, não a usei muitas vezes. Desta vez, vou tentar em você. Em uma grande árvore longe do campo de batalha, Yamato estava agachado em um galho com um rosto solene. Ao lado dele estavam várias figuras magras. Essas crianças eram Jugo, de cabelo laranja, Kimimaro, de cabelo branco, e Aku, de aparência fraca. Olhando para longe, Kimimaro disse: devemos ir ajudar Orochimaru-sama. Yamato balançou a cabeça. Orochimaru-sama disse que não temos permissão para intervir. Jugo suspirou. O oponente é tão forte que ele pode lutar com Orochimaru-sama a esse ponto. É realmente incrível. Aku assentiu com medo persistente. Agora, se Yamato não usasse a liberação de madeira para protegê-los, eles teriam sido esmagados em pasta de carne pela cobra. Kimimaro perguntou: por que a besta de Orochimaru-sama desapareceu de repente? Era óbvio que ninguém presente poderia responder a sua pergunta. Neste momento, Yamato apontou para o campo de batalha distante. Olhe, um monstro tão incomparavelmente grande excedeu em muitos limites da imaginação dos poucos diabinhos. Enquanto eles estavam chocados, seus corpos tremiam instintivamente. Aku perguntou com a voz trêmula: o que? O que é isso? Mesmo Yamato, o mais velho entre eles, não conseguiu responder à pergunta de Aku. Essa pergunta o confundiu e o fez se sentir perdido. Jugo olhou para a cobra de 8 cabeças à distância e disse com incerteza: eu posso sentir a presença de Orochimaru-sama daquele monstro. O que? Todos exclamaram surpresos quando ouviram isso. Jugo sentiu e confirmou cuidadosamente: de fato, há um pouco da presença de Orochimaru-sama. A percepção de Jugo não era um ninjutsu de percepção dos ninjas do tipo percepção. Era uma percepção mais primitiva e mais próxima da natureza. Portanto, sua percepção não era baseada no atributo do chakra, mas na presença da natureza. Kimimaro não podia acreditar e disse: aquele é Orochimaru-sama.
Yamato se levantou e disse, seja Orochimaru-sama ou não, acredito que Orochimaru-sama não será derrotado. No entanto, devemos recuar ainda mais. No campo de batalha, Ijin levantou a cabeça e olhou para a enorme cobra de 8 cabeças. Seu rosto escureceu. Obviamente, esta foi uma das técnicas proibidas mais fortes de Orochimaru, o Yamata no Jutsu. Era uma técnica proibida que poderia rivalizar com a besta com cauda. No mundo original, Orochimaru havia usado essa técnica contra Itachi, mas foi facilmente derrotado pelo Jutsu de Itachi. Todo seu corpo foi sugado para o mundo selado do Jutsu. No entanto, isso não significava que o Yamata no Jutsu era fraco. Afinal, Nagato, que estava quase no auge de sua força no estado Edo Tensei, poderia facilmente esmagar Naruto e Shirabi, que eram ambos Jinchuriki perfeitos. No entanto, ele ainda não resistiu ao selo do Jutsu. Depois de soltar um leve suspiro, Ijin lentamente levantou a mão e começou a formar um selo. Como ele não pode usar o Tenseigan Chakra Mode para lidar com Orochimaru, ele só pode usar o poder da veia do dragão. Portanto, ele convergiu todos os pensamentos divergentes e abandonou todos os pensamentos que nada tinham a ver com luta. Quando os selos foram concluídos, ele gritou em voz baixa, selo da veia do dragão, solte. Em uma fração de segundo, o Dragon Vein Chakra jorrou de seu corpo. O chakra grosso se transformou em um dragão verde arroxeado que pairava acima de sua cabeça. Uma das cabeças da serpente de 8 cabeças abriu a boca, revelando metade do corpo de Orochimaru. Neste momento, Orochimaru parecia molhado e seu corpo estava envolto em muco pegajoso, como um bebê recém-nascido. Ele olhou para Ijin, que havia aberto o selo da veia do dragão, lambeu os lábios com sua língua esguia e disse em tom brincalhão, TSK. Este é o chakra da veia do dragão? É realmente fascinante. A expressão de Ijin gradualmente se acalmou. Ele observou Orochimaru vigilantemente enquanto monitorava a veia do dragão em seu corpo. A maior falha da besta com cauda artificial era sua instabilidade. Mesmo o líder da segunda geração, Naruto, não conseguiu resolver esse problema, então a vila selou o plano do Big artificial. Portanto, depois que Ijin se tornou o Jinchuriki do Dragon Vein, ele tem usado o Dragon Vein em seu corpo como uma bateria, e nunca dirigiu diretamente o Dragon Vein para lutar. Primeiro foi para encobrir a veia do dragão. Em segundo lugar, era para evitar que a veia do dragão enlouquecesse. Neste ponto, se Ijin não usasse o poder da veia do dragão, Orochimaru ficaria ainda mais desconfiado. À medida que mais e mais Dragon Vein Chakra jorrava do corpo de Ijin, o dragão roxo acima da cabeça de Ijin rapidamente se expandia. Gradualmente, o tamanho do dragão roxo foi comparável ao tamanho de Orochi. Sob o envoltório do Dragon Vein Chakra, o corpo de Ijin lentamente flutuou no ar. Dirigir a veia do dragão é semelhante a conduzir a besta com cauda para lutar. Ijin não precisa absorver o chakra da veia do dragão em seu corpo para usar ninjutsu. Ele só precisa ordenar que a veia do dragão lute por conta própria. Portanto, não importa quantos Dragon Vein Chakra entrem em erupção, ele não precisa se preocupar com o fato de seu corpo ser atacado pela energia natural. A única coisa que ele precisa prestar atenção é se certificar de que a veia do dragão não enlouqueça. Então, os dois gigantes se enfrentaram de longe. Cada vez que o dragão roxo crescia, a expressão de Orochimaru ficava mais séria. Quando o dragão roxo tinha aproximadamente o mesmo tamanho de Orochi, o rosto de Orochimaru não era mais brincalhão. Em vez disso, foi substituído por um olhar de medo. Orochimaru disse friamente, Koroto, deixe-me provar sua besta com cauda artificial. Depois de dizer isso, as 8 cabeças de cobra de Orochi correram em direção ao dragão roxo de Ijin como um martelo pesado. Voshas! As 8 cabeças de cobra, que eram do tamanho de uma colina, atacaram rápida e violentamente. Apenas o vento sozinho era comparável a vários ninjutsu de liberação de vento de grau A. Então, acompanhado pelo ataque de Orochi, uma rajada de vento soprou repentinamente na floresta. O vento foi tão forte que arrancou um grande número de árvores, enquanto flutuava no ar com a ajuda do Ryumiaku Chakra. As pupilas de Suijin encolheram ligeiramente e seu rosto afundou enquanto ele canalizava o Ryumiaku Chakra para enfrentar Yamata no Orochi de frente. Em um instante, o corpo branco de Yamata no Orochi e o dragão de chakra roxo ciano foram emaranhados. Esta foi uma verdadeira batalha entre os dois monstros. O ímpeto foi muito maior do que a fúria anterior das 1000 serpentes na floresta. Com apenas alguns rolos, uma grande área da floresta foi arrasada. Orochi enredou o dragão roxo como um polvo. As 8 cabeças de cobra morderam o corpo do dragão roxo, e o dragão roxo arrancou uma das cabeças de cobra. Puff! A cabeça de cobra imediatamente cuspiu uma grande quantidade de sangue, como chuva de sangue espirrando na floresta. No entanto, depois de um tempo, a cabeça de cobra que foi arrancada pelo dragão roxo cresceu novamente. À primeira vista, quase não era diferente de antes. Se não fosse pelo forte cheiro de sangue no ar, a cena da cabeça decepada agora pareceria uma ilusão. Orochimaru sorriu e disse, Kuroto, por que você não usa o corpo real? Você deveria ter criado o corpo da besta com cauda artificial. Ijin não respondeu e incitou o Dragon Vein com um rosto taciturno. No início do projeto, Ijin não esperava usar o Dragon Vein na batalha. Então, quando foi moldado, a aparência da veia do dragão era um pouco engraçada.
Esta também foi uma das razões pelas quais ele estava relutante em usar o corpo real da veia do dragão na batalha. No entanto, a razão mais importante era que ele não queria danificar o corpo de argila roxa da veia do dragão em batalha, fazendo com que a veia do dragão enlouquecesse. Um roxo e um branco, os dois monstros perseguiram e lutaram na floresta. Onde quer que fossem, eles soltavam uma fumaça sem fim e agitavam a floresta. Svi, svi, svi. O dragão azul-roxo varreu sua cauda, enrolou mais de uma dúzia de árvores e as jogou em Orochi no Orochi. As 7 cabeças de Orochi no Orochi abriram suas bocas sangrentas e mastigaram todas as árvores que voavam em sua direção em pedaços. E a cabeça de cobra com metade do corpo de Orochimaru em sua boca ficou longe. Orochimaru, que estava escondido na boca da cobra, recuperou sua expressão lúdica neste momento, como se fosse comer Ijin. Ijin imediatamente incitou o Dragon Vein a correr. Era apenas um entrecruzamento e na fumaça e na poeira, metade da cabeça da cobra voou com sangue espirrando no céu. No momento do cruzamento agora, o dragão azul-roxo arrancou uma cabeça de cobra, e a cabeça de cobra restante arrancou muito chakra do dragão azul-roxo. Enquanto voava, Ijin curvou levemente os lábios. Estando acostumado com o voo livre do modo de chakra Tenseigan, agora o voo envolto no chakra Ryumyaku é o mais desajeitado possível. Não é apenas desajeitado, mas em termos de velocidade, é muito menor do que o voo do modo Tenseigan Chakra, por isso é mais preciso usar a palavra voar. TSK, ele entrou no campo em que é melhor. Depois de um leve suspiro, Ijin mais uma vez incitou o Dragon Vein a lutar com Orochi no Orochi. Orochimaru é o melhor nesse tipo de impasse. Por causa da terrível capacidade regenerativa de Orochi no Jutsu, não é inferior à besta com cauda no combate corpo a corpo. Portanto, se faltar um golpe finalizador, seja de quem for, enfrentar o Orochi no Jutsu de Orochimaru será uma dor de cabeça. A luta continuou, e toda a floresta foi quase destruída pelos dois monstros em um curto período de tempo. Enquanto lutavam, nenhum deles ousava se distrair. Somente quando ouviu um fraco grito de socorro, Ijin notou uma pequena figura pendurada em um galho de árvore não muito longe. Ele olhou pelo canto do olho e viu que a pequena figura era uma criança de 4 ou 5 anos de rosto delicado e corpo magro. Abaixo deles, Yamato usou sua liberação de madeira para criar um escudo para proteger as outras duas crianças. A figura de Ijin brilhou e ele voou para o galho da árvore, pegou a criança pendurada nele e pousou na frente de Yamato e dos outros. Yamato rapidamente se levantou e gritou: "Você? O que você quer fazer?" Agora ele sabia que o garoto à sua frente, que era apenas alguns anos mais velho que ele, era um ninja poderoso comparável a Orochimaru. Kimimaro e Jugo, que estavam protegidos por Yamato, correram e gritaram: "Põe Aku no chão." Bai. Um pouco assustado, Ijin jogou a criança em sua mão para Yamato e disse: "Por que vocês não se escondem mais longe?" Yamato se sentiu impotente quando ouviu isso. Eles fizeram o possível para evitar os dois monstros, mas a velocidade de movimento dos dois monstros e o alcance da batalha estavam muito além de sua imaginação. Então, embora eles quisessem escapar há muito tempo, eles ainda foram afetados pela batalha. Neste momento, Yamato no Orochi correu, e Orochimaru, que estava escondido na boca da cobra, também notou Yamato e os outros. Ijin disse levemente: "Orochimaru, você não pode fazer nada comigo e eu não posso fazer nada com você. Existe alguma necessidade de continuar uma batalha tão chata?" Orochimaru olhou para Yamato e os outros que estavam perto de Ijin e pensou por um momento, então imediatamente sorriu e disse: "Koroto, sua besta com cauda artificial realmente abriu meus olhos." Ijin disse calmamente: "Orochimaru, você não apenas salvou minha vida, mas também me ensinou. Nunca vou esquecer isso, então não devemos ser inimigos." Orochimaru lambeu os lábios e disse: "Parece que não sou muito pior do que Jiraiya com um aluno como você." Depois de dizer isso, Orochimaru lançou o Yamata no Jutsu. Desta vez, Orochimaru sentiu que havia descoberto os detalhes de Ijin. Em sua opinião, Ijin realmente tinha força para cooperar com ele em pé de igualdade, mas não a ponto de ameaçá-lo. Resumindo, ele sentiu que ainda podia controlar Ijin. Vendo que Orochimaru liberou o Yamata no Jutsu, Ijin rapidamente selou novamente a veia do dragão em seu corpo. Na batalha feroz agora, o Dragon Vein estava à beira de enlouquecer várias vezes. Isso não quer dizer que a origem do Dragon Vein está rejeitando o Ijin, mas porque a quantidade de chakra do Dragon Vein é muito grande. Então, uma vez que o Dragon Vein é usado sem restrições, o Dragon Vein sempre estará à beira de enlouquecer. Superficialmente, Ijin parece um Jinchuriki real, e parece que ele não consumiu muita energia durante a feroz batalha. Mas na verdade, ele usou o Tenseigan Chakra em seu corpo várias vezes para suprimir a veia do dragão que estava prestes a enlouquecer. Se a batalha continuar, ele definitivamente será o primeiro a desmoronar. Olhando para a floresta bagunçada e devastada, e olhando para o calmo Orochimaru, Ijin não pôde deixar de pensar: para lidar com Orochimaru, eu realmente preciso usar Genjutsu. Os fatos à sua frente provaram mais uma vez que para lidar com Orochimaru, Genjutsu são escolhas demoradas e trabalhosas. Apenas o Genjutsu é o mais eficaz.
Isso também lembrou Ijin de Itachi. A maior diferença entre Itachi e outros Uchiha é que ele nunca subestimará seu oponente e nunca lutará despreparado. Nesse aspecto, até mesmo Zishui é um pouco inferior, porque Zishui uma vez perdeu um de seus olhos para Dan por descuido. Orochimaru saiu da floresta neste momento, e enquanto caminhava perguntou casualmente: "Você veio me ver desta vez? Deve haver algo importante, certo?" Ijin riu e o seguiu. "Existem algumas coisas experimentais com as quais eu realmente preciso da sua ajuda." Olhando para as duas pessoas que estavam lutando até a morte agora, e em um piscar de olhos, eles estavam conversando e rindo lado a lado, Yamato e as outras crianças ficaram atordoados. Aku disse com medo persistente: "Eu pensei que ia morrer agora." Jugo perguntou curioso: "Quem é ele?" Yamato apresentou: "Seu nome é Ijin, ele é um ninja Mui, e parece que ele também é aluno de Orochimaru-sama." "Então ele é aluno de Orochimaru-sama." Os olhos de Kimimaro fitaram Ijin enquanto ele jurava secretamente em seu coração: "Ijin, um dia eu definitivamente vou superar você, os olhos de Orochimaru-sama pertencem a mim." Depois de recuperar os sentidos, Yamato olhou para todos e perguntou: "Nenhum de vocês está ferido, certo?" Do lado de Ijin, depois de algumas palavras, ele perguntou: "Você deveria ter visto Iruko recentemente, certo?" Orochimaru imediatamente parou e encarou Suijin com um olhar penetrante. "Como você sabia?" Orochimaru olhou cuidadosamente para Ijin por um tempo, aparentemente julgando algo, e finalmente virou a cabeça e disse: "Não muito tempo atrás, Iruko também se juntou à minha organização." Ijin fingiu ser casual: "Eu não esperava que ele se juntasse também." Orochimaru bufou levemente: "Ele não tem o direito de escolher, e não é uma coisa ruim para ele." Depois de pensar por um tempo, Ijin perguntou timidamente: "Orochimaru Sama, ouvi dizer que Iruko dominou um tabu jutsu muito prático, esse boato é verdadeiro?" Olhando para Ijin, Orochimaru disse com grande interesse: "Então, é nisso que você está interessado. E eu realmente não posso esconder nada de você." Como Orochimaru viu através dele, Ijin não escondeu mais isso e disse sem rodeios: "Sim, estou muito interessado em seu tabu jutsu." Orochimaru parou e olhou para longe, como se estivesse se lembrando de algo. Depois de um tempo, ele disse lentamente: "Iruko é meu par, tenho certeza que você já sabe disso. Kekkei Genkai. Esse tipo de coisa não deveria ser atraente para gênios como você." Até certo ponto, Orochimaru e Iruko são o mesmo tipo de pessoa. Mas comparado a Iruko, que é medíocre e muitas vezes ignorado, Orochimaru tem um talento muito alto em ninjutsu. Mais tarde, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru foram selecionados pelas 3 gerações de Naruto e se tornaram os discípulos diretos das 3 gerações de Naruto. E Iruko, que era um amigo próximo de Orochimaru durante seus dias de escola, acabou se afastando deles. Mas mesmo o extremamente talentoso Orochimaru, após alcançar seu reino atual, está ciente da lacuna intransponível entre um ninja sem Kekkei Genkai e um ninja com Kekkei Genkai. Foi por isso que Orochimaru estava tão obcecado com a técnica proibida que desenvolveu sozinho a reencarnação dos mortos-vivos, que lhe permitia saquear os corpos de outras pessoas e Kekkei Genkai. Ao mesmo tempo, ele também começou a entender a ambição e a luta de Iruko escondida sob seu coração humilde. Toda vez que ele era elogiado como um gênio por verdadeiros gênios, Ijin se sentia um pouco desconfortável. Ele sorriu e disse: "Eu sinto que sua arte proibida tem um grande potencial." Orochimaru reuniu seus pensamentos e perguntou: "Você quer a técnica de Onigiri?" Ijin assentiu levemente. Embora ele tivesse um sorriso casual no rosto, seus olhos eram anormalmente firmes. Ele precisava da técnica de Gyaro. Esta era sua oportunidade de se tornar um deus. Esse feitiço está apenas pela metade. O corpo de ninguém pode suportar esse tipo de fardo. Depois de uma pausa, Orochimaru riu e disse: "Se o corpo de alguém pode suportar esse tipo de carga, então ele não precisaria desse tipo de técnica indefinida." Em relação à avaliação de Orochimaru, Ijin concordou com metade dela, enquanto a outra metade não concordou. Com o método bruto de Iruko, é verdade que o corpo de ninguém pode suportar o peso da fusão. Mesmo que Iruko transformasse seu corpo, ele ainda acabaria parecendo nem um humano nem um fantasma. Portanto, neste ponto, a avaliação de Orochimaru é pertinente. Mas Orochimaru obviamente subestimou o talento de Iruko. Iruko pode não ter talento para se tornar um ninja, mas definitivamente não é inferior a Orochimaru em termos de pesquisa científica. Na memória de Kuroto, Iruko absorveu com sucesso 4 tipos de Kekkei usando a técnica Shimara. Embora ele tenha falhado na última etapa e falhado em absorver Kakashi, mas com 4 tipos de Kekkei. Seu poder de combate já estava acima dos níveis normais de Kage. As elites da Anbu não resistiram nem a um único movimento dele, e um Jonin de elite como Kakashi, que pode se tornar um candidato a Naruto, não pode fazer nada contra ele. Pensando nisso, Ijin perguntou: "E se ele resolvesse o problema do fardo em seu corpo?" Orochimaru respondeu em um tom extraordinariamente positivo: "Todas as artes proibidas têm seus limites. Ele não será capaz de completar a última etapa." Ijin pensou consigo mesmo, sim, mas quem teria pensado que ele usaria o poder do fenômeno celestial para completar a última etapa com a ajuda do eclipse solar do Anel Dourado? Ijin já sentiu que Orochimaru não se importa muito com a técnica de Onigiri.
Claro que existem algumas falhas na técnica do Onigiri, mas mais do que isso pode ser por causa da arrogância de Orochimaru. Talvez na mente de Orochimaru, Iruko sempre seja uma cabeça abaixo dele, um ninguém que ele deixou para trás. Mas Ijin sabe que Iruko é um gênio da pesquisa científica que não é inferior a Orochimaru. Assim como Orochimaru, o que lhe falta é ampliar seus horizontes. Tomando a técnica Onigiri como exemplo, a fusão brutal pode de fato atingir o objetivo de saquear a linhagem do oponente até certo ponto, mas é apenas uma fusão de quantidade. Mesmo que você pague o preço de transformar seu corpo em um monstro, ele só acumula quantidade, mas não há melhora qualitativa. Esta é também a razão pela qual Iruko, que fundiu 4 tipos de Kekkei Genkai, perdeu para Naruto. Sua liberação do inferno é eficaz contra ninjas comuns, mas uma vez que ele encontra um ninjutsu poderoso como o Helix Shuriken, imediatamente mostra sua fraqueza. E no mundo Shinobi existem muitas técnicas que são mais poderosas que o Helix Shuriken. Sem uma melhoria qualitativa, uma vez que você encontra um inimigo extraordinariamente poderoso, para não mencionar 4 tipos de Kekkei Genkai. Mesmo 4 tipos de Kekkei Genkai seriam inúteis. Mas é inegável que a intenção original de Iruko de criar a técnica Onigiri foi uma ideia genial. A partir dessa ideia, Ijin teve uma inspiração. O mais mágico da técnica Onigiri é que ela pode ser fundida com Kekkei Genkai, ou seja, pode ser fundida com o atributo chakra. Mas seu ponto fraco é que a fusão é muito grosseira e brutal. Para qualquer ser vivo, a fusão entre o corpo e a alma é de extrema importância. Assim como o Edo Tensei, com diferentes sacrifícios, a força do ninja após o Edo Tensei é completamente diferente. Esta é também a razão pela qual durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi, os 4 Naruto Shinobi, que usaram o clone do Zetsu branco como um sacrifício, foram capazes de exibir perto de sua força máxima. Mas a técnica Onigiri não só destrói a fusão entre o corpo e a alma, mas também destrói o equilíbrio do próprio corpo. Por isso mesmo que Iruko fundisse 4 tipos de Kekkei Genkai, ele ainda não poderia obter uma melhoria qualitativa. Ijin, por outro lado, pensou em uma maneira de contornar essa fraqueza da técnica Onigiri. Como o método de fusão da técnica Gyyaru era muito grosseiro, ele usaria a tecnologia de clonagem para clonar um clone que fosse completamente compatível com ele. Então, ele usaria a técnica Gyyaru para fundir esses clones que originalmente pertenciam a ele. Dessa forma, ele poderia evitar a falha da técnica Gyyaru. Portanto, Ijin teve que construir um enorme laboratório para esse fim. Ele precisava criar um clone de fuga de água, um clone de fuga de fogo, um clone de fuga de terra, um clone de fuga de vento, um clone de fuga de relâmpago e um clone de fuga de Yang que representasse um corpo celestial. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!